pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer então mais um vídeo do projeto Vamos Ler Mais Contos em 2015 e vou falar sobre o Contos Completos da Flannery O'Connor. Bom, pra quem não sabe, eu fiz esse convite no final do ano passado pra vocês, comecinho desse ano, e eu vou deixar os links ali embaixo dos vídeos referentes a isso. Bom, eu primeiro vou falar sobre o livro e daí no fim do vídeo eu vou falar sobre o projeto. Ele não anda assim super bem, mas ele ainda existe, então a gente conversa sobre isso mais no final do vídeo. Mas primeiro vamos falar então sobre os contos da Flannery. Bom, a Flannery é uma autora norte-americana que tem algumas fotos dela, deixa eu pegar pra vocês verem. Aqui. Ela nasceu em Geórgia em 1925 e ela faleceu nova, ela faleceu em 1964, acho que ela tinha 39 anos, ela tinha lupus. E, enfim, os contos dela narram um pouco da vida do sul dos Estados Unidos nessa época que ela estava viva. Duas grandes questões para ela, eu acho, são a questão religiosa e moral relacionada à religião e o racismo, né, as diferenças raciais que existiam naquela época ainda ali. Outra característica desse livro é que ele é majoritariamente rural, então a maioria dos personagens são fazendeiros, muitos são ricos, alguns são fazendeiros mais simples, mas boa parte é fazendeiro ou trabalha em fazendas, também tem isso. E a maior parte das histórias se passa nesse ambiente. A gente tem sim, em alguns momentos, algumas cenas mais urbanas e tudo mais, mas majoritariamente essas histórias são do ambiente mais rural. É um pouco difícil falar sobre esse livro, gente, eu vou assumir uma, porque eu acho sempre difícil falar sobre uma obra de contos, porque muitas vezes os contos são tanto diferentes entre si, é difícil generalizar, ainda mais aqui que é uma coleção de todos os contos dela, né? Então não é nem os livros que ela separou tematicamente. E outro porque, gente, que livro, assim. Mas vamos lá. Ela acentua em muitos dos contos dela a diferença entre as pessoas. Então, tanto no sentido de, às vezes, como é difícil pro pai e um filho conviverem entre si, porque já existe uma diferença de pensamento, uma diferença de geração. Muitos contos falam entre a relação dos brancos e dos negros, mesmo quando os negros já não são mais escravos, mas os brancos que veem os negros de maneira inferior e tudo mais. Então, como ela acentua muito como essa relação é absurda. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, eu não li esse livro inteiro em agosto. O que tá até aqui, eu li inclusive ano passado. E daí o que eu li em agosto foi tipo finzinho, assim, foi umas 200 páginas que eu li agora em agosto só. E como já faz um tempo que eu li alguns dos textos, eu vou fazer uma afirmação agora que corre o risco de estar levemente errada, mas eu acho que em momento nenhum ela afirma categoricamente um ponto de vista. O que ela faz nas histórias dela é colocar algumas opiniões na boca de alguns personagens e acentuar como isso cria situações absurdas entre as pessoas e tudo mais. E então ela dá essa opinião e faz essa crítica de uma maneira muito sutil. Existe muita culpa também nos personagens, muito questionamento moral algumas vezes. Às vezes não são os personagens que estão se questionando moralmente, mas a situação que ela coloca os personagens com uma moral específica acaba questionando essa moral deles. Enfim, gente, o que eu sinto dos contos dela quando eu terminava de ler um conto é assim: ela te mostrou como são as pessoas, ela te mostrou como absurdas são as relações entre as pessoas, como a coisa não dá certo, e ela fala: os homens são podres. Ela fala, e homens aqui, a humanidade é podre, tá, gente? Não o sexo masculino. É como a vida é podre, como nunca vai dar certo. Enfim, gente, ela é cruel, essa mulher é cruel, assim. Você sai de um conto dela, tipo, gente, assim. Enfim, vocês... Tá vendo, gente? É muito difícil falar sobre esse livro. Mas foram textos que mexeram muito comigo, assim, ela
ela te dá vários tapas durante o livro, basicamente é isso que eu quero dizer. Então assim, às vezes tem essa personagem que é uma senhora de 70 anos que tem uma fazendinha, você pensa, que bonitinho, vó ali vivendo e tal. Cara, você descobre que essa mulher é tipo uma megera, assim. E ela faz um monte de coisa horrível e se acha a portentora da boa moral e se acha, assim, a dona da verdade e tudo mais. Então, assim, é um livro muito, muito, muito forte. E eu adorei, assim, gente. Isso aqui foi umas chacoalhadas incríveis pra mim. Eu gosto disso. Eu acho importante a gente ler esse tipo de livro. Eu realmente recomendo esse livro. Mas foi um livro que eu li aos poucos também por causa disso, assim. Porque ele não é um livro fácil de ser digerido. Assim, essa humanidade que ela mostra pra gente não é uma humanidade fácil de ser digerida. Eu queria indicar pra vocês um texto da Tati Dantas. Ela postou esse texto nos Espanadores. Lá ela fala um pouquinho sobre a vida da Flannery O'Connor e sobre alguns contos e tal, bem legal. Então dá pra ter uma ideia um pouquinho melhor de quem foi a Flannery. Uma coisa que eu gosto também é que ela vai narrando bem aos poucos o que tá acontecendo. Ela não se apressa. Então ela vai apresentando os personagens, vai apresentando o que vai mudando e é tudo gradual. Tem esse ritmo de vida rural bastante implícito no ritmo da narrativa dela. E essas coisas que ela vai te mostrando que são absurdas, ela não joga isso em uma linha, ela vai construindo essas situações aos poucos. E no fundo não é aquela uma linha que você lê e fala, nossa, aconteceu tal coisa, assim. Ou, nossa, essas pessoas são assim. É quando você termina o conto e pensa sobre isso que você pensa, nossa. Então, assim, é essa coisa que vai sendo construída em você, essa sensação que ela vai montando aos poucos. Enfim, gente, eu sei que não foi, assim, um vídeo cheio de informações sobre o livro, enfim, mas é um livro que eu recomendo demais. É um pouco difícil falar sobre ele mesmo, mas enfim, assim, gente, é um livro impecável, são contos impressionantes e eu acho isso aqui sensacional. Eu queria indicar particularmente pro pessoal que tá lendo e gostando muito de O Sol é para Todos. Eu acho que esse aqui é um bom livro para continuar nesse tema e nessa região. A gente tem que lembrar que ela também é uma autora branca, ainda é uma visão de um ponto de vista privilegiado e tudo mais. Mas ainda assim você continua nesse tema e eu acho que ela cutuca questões muito importantes e diferenças muito importantes também. Tudo isso dito, vamos falar um pouquinho sobre o projeto Vamos Ler Mais Contos em 2015. Eu me propus então a ler mais contos em 2015, porque ano passado eu comecei vários livros de conto que eu tinha encalhado. Esse era um deles, eu marquei aqui. Isso aqui é o que eu tinha lido ano passado. Enfim, gente, a minha ideia original era ler um conto por dia, né, como eu comentei. No começo, o primeiro livro que eu li foi a Antologia de Literatura Fantástica, do Borges, do Bioy e da Silvina Ocampo. E eu tinha conseguido ler basicamente todos os dias um conto. E depois eu peguei esse daqui. O que aconteceu, gente? Acho que são duas coisas principais. Uma é que os textos são tematicamente densos e mexem muito com o leitor. Então é difícil querer logo ler outro, assim, e outra porque os contos dela são muito grandes, então nem sempre eu tinha tempo de sentar e ler tantas páginas e acabou desempolgando um pouco e eu realmente não consegui ler um por dia, assim, mesmo, gente. Eu fiquei muitos intervalos de tempo sem encostar no livro, assim, e o projeto andou meio esquecido. Quando eu me dei conta, eu fiquei super com dó, porque era um projeto que eu gostava e que eu realmente queria fazer, então eu voltei. Durante um tempinho também eu fui intercalando com esse outro livro aqui, que é o Four Letter Word, que tem contos mais curtos e até funcionou um tempo. Mas enfim, eu resolvi me focar nesse agora em agosto e consegui terminar. E então eu vou pegar esse aqui agora pra terminar também, que é o Four Letter Word. Eu acho que vai funcionar melhor, porque os contos são curtinhos, então eu acho que vai ser um pouco mais fácil conseguir ler todos os dias. Mas eu tenho achado muito difícil criar esse hábito de sentar e ler um conto todos os dias. Vocês que pensaram em fazer esse projeto também, vocês estão conseguindo criar uma rotina, assim, para ler tudo isso? Porque
Pra mim tem sido difícil, assim, eu leio basicamente todo dia. Tá, tem alguns dias que eu não leio nada, de fato, mas eu leio basicamente todos os dias. Mas eu tenho achado difícil incluir essas leituras. Então, se alguém de vocês conseguiu, me conta o que você fez, por favor. Eu vou continuar com esse daqui. Depois eu acho que eu vou pegar um do Oscar Wilde. Mas de qualquer forma, quando eu terminar esse aqui, eu venho falar com vocês. É um projeto que tá sendo legal, mas que eu só tô achando um pouco difícil incluir ele na minha rotina mesmo. Assim, não é que eu não esteja gostando. E acho que é por isso que ele ficou um pouquinho parado em alguns momentos também. Mas enfim, pessoal, então é isso. Se você tá fazendo o projeto, me conta como você tá fazendo e o que você tem lido de bom. Leiam Flannery O'Connor, que ela é sensacional, merece muito ser lida. E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.